Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o IRDM, o Iridium, né? O fundo bem polêmico, é o fundo Ame ou Odeie. É engraçado porque eu gosto do IRDM, tenho em carteira, continuo aportando nele. Embora algumas pessoas sejam críticas e respeito, mas cada um. E assim é sempre importante vocês lembrarem, pessoal, que cada um tem que saber do que se faz com o seu dinheiro, né? Inclusive, até no domingo saiu. Eu não sei se esse vídeo está saindo antes ou depois, provavelmente está saindo depois de domingo, onde eu fiz a avaliação das gestoras, né? E alguns comentários, inclusive, não concordaram com a posição que eu coloquei na Iridium, né? Referente ao IRDM. Sempre falei isso para vocês, que ela patinou há um tempo atrás, mas ao meu ver está recuperando e o fundo é muito diversificado, está trazendo resultado, mas é isso daí, pessoal, cada um tem que avaliar do jeito que acredita, né? E aliás, se você é um dos que gosta do Iridium ou quer saber o meu preço de Iridium, seja membro aqui do canal, pelo esse QR Code que está aqui, que é a promoção desse mês de novembro. Na verdade, quando eu falo membro de canal, não é mais um membro aqui do YouTube, né? Mas é um membro da comunidade Liberdade é logo ali. Então, clica aqui aponta o seu celular nesse QR Code aqui para você aproveitar os preços agora de novembro. Mas vamos lá, vamos falar sobre o IRDM, a gente tem bastante coisa para falar. Então, deixa eu dar um zoom aqui. Então, o fundo, ele pagou 75 centavos, 5 centavos a menos, se a gente for ver, foi 5 centavos a menos do que o mês passado, porém, ele gerou 81 centavos de cota, e esse mês eles voltaram a fazer aquela retenção que eles estavam fazendo, começaram lá desde o ano passado, se eu não me engano, desde novembro, exatamente para poder ter uma reserva para mitigar possíveis problemas na carteira. E aqui eles vêm fazendo isso com muita habilidade. Então eles falam, optou por manter a política de retenção com o objetivo de mitigar os efeitos eventuais de amortização e inadimplência e, com consequência, o fundo acumula uma reserva de 33 centavos, o que é muito bom, que eu acredito que ele está com guidance aí de 70 a 80 centavos, né, de 70 a 85, alguma coisa desse nível, o que é muito bom. Se a gente for pensar no preço que ele está hoje, ele está 67, ele fechou 67,09. Vamos pegar a calculadora aqui. Vamos fazer duas contas primeiro, né? 67,09. Vamos pegar por esse rendimento que ele pagou aqui, 0,75 vezes 12 dividido por 67,09. Estamos falando, pessoal, de um dividend yield de 13,4% ao ano, dá mais de 1% ao mês. Tá muito bom. Muito bom mesmo. E se a gente for pegar em relação ao valor patrimonial, na cotação de hoje, 67,09 dividido por 83, 20% de deságio, né? Até, se eu não me engano, é isso aí, 20% de deságio é muita coisa, na minha visão, um deságio muito maior do que ele tem de problema na carteira. Então, e aqui, obviamente, pessoal, que é a precificação pela confiança, não tem outra explicação, que é as pessoas acreditarem que, primeiro, na falta de confiança, na verdade, na perda de confiança que as pessoas tiveram em relação ao RDM e, principalmente, em problemas que essa falta de confiança pode trazer com problemas novos. Né? Então, e que na minha visão esse desconto é exagerado, tá? Mas obviamente você que é dono do seu dinheiro, você sabe o que tem que fazer e eu não estou recomendando, obviamente. Bom, mas continuando aqui, o rendimento do mês foi impactado negativamente pela menor correção monetária em relação aos meses anteriores. Obviamente que o IPCA de agosto ainda influencia nesse resultado. Provavelmente é que eu não sei no caso do IRDM qual é o período que ele utiliza. Então, outubro, provavelmente no mês que vem, agosto já não vai mais fazer o impacto que tem dessa deflação, né, de menos inflação negativa de 0,02%. Eu acredito que mês que vem ela já não entre. E coloca aqui, impactou 41% dos CRIs da carteira. E eles falam aqui de um evento que eu vou falar um pouco sobre ele, que é o do CRI Eco 2. Eles receberam 11 milhões, resultado de um ganho de correção monetária e distribuível de 3,5 milhões, 0,10 centavos por cota. Então teve um ganho, eu vou falar um pouco mais sobre essa operação daqui a pouco. Em relação aos fundos imobiliários, a gestão continua com a estratégia de redução da carteira, basicamente venda do LZM, como eu falei no vídeo da LZM,
e aí o que me chamou a atenção é, será que o IRDM, a gestão, sabia desse processo ou desconfiava? Eles poderiam até colocar isso, né? Bom, até depois eu vou até mandar uma... É que, na verdade, eu não cheguei a ver, né? Essa questão. Vamos ver se agora em novembro, em dezembro, eu participo e pergunto lá para eles lá na live que eles fazem. Então, aqui voltando, o fundo está com um deságio muito grande, né? Bom, aqui a carteira do fundo. Eu marquei aqui esse Eco 2, daqui a pouco eu volto a falar sobre ele. Bom, então, pessoal, sobre as operações que o fundo... Aqui a parte de distribuição, isso aqui eu sempre falo, vamos para o que interessa, que são as movimentações. Então, vamos lá, o que o fundo fez esse mês? Como resultado, falando da reciclagem da carteira, né, o que o RDM vem fazendo há algum tempo? Ele está desovando fundo imobiliário, reciclando carteira de CRI e comprando apenas CRI. Ele não está comprando mais fundo imobiliário, embora tenha a questão do HDOF, né? Mas na verdade o que ele está fazendo é vendendo basicamente fundo imobiliário, e esse mês ele praticamente só vendeu, tem essa parte de renda fixa aqui, né? Mas ele vendeu o LZM, mais uma vez, vendeu mais 10 mil cotas, mas ele tem bastante LZM ainda, se a gente for ver aqui, ó. Ele tem bastante ainda, cadê? A LZM... cadê o LZM? Aqui, o LZM. Ele ainda tem 1 milhão e 59 mil cotas, né? Então ele tem bastante coisa ainda do LZM. Provavelmente ele vai entrar nessa questão e aqui eu tô curioso para saber qual vai ser a votação, a opção que pro RDM ser um cotista relevante do LCM, eu quero saber qual que vai ser se eles vão negar ou vão votar a favor da incorporação para a LZC. Eu tô curioso para saber qual que vai ser. Vamos ver se eles vão informar isso nos próximos relatórios. Mas voltando aqui nas operações, então o fundo, ele com o resultado nota-se uma manutenção da taxa média contratada das operações realizadas, mas com uma redução de risco de crédito da carteira, que é o que eles vêm falando todos os meses. As operações Cavalieri 1 e 2 foram quitadas, totalizando 440 mil de saldo e gerou um pequeno ganho. Em outubro foram adquiridos 3 novos CRIs, o GA, TPPF e FGR, que somados contabilizam 12,9 milhões. Foi vendido o CRI a XS, totalizando cerca de 1 milhão de saldo. E na parte de fundo imobiliário, o fundo deu continuidade na venda da LZM, né, que é um dos pontos que eu venho falando para vocês, que eu fiquei um pouco ressabiado. E esse DIF, né, que é um fundo de renda fixa, que resultou num lucro de 157 mil, 0,4 centavos por cota. Vamos falar um pouco sobre o CR Eco. Se vocês lembrarem, no mês passado, ele já tinha falado isso, que o fundo, no mês de outubro, a gestão conseguiu recuperar aproximadamente 11 milhões, e ele é um dos CRIs aqui, ó, esse Eco 2 aqui, que atualmente ele está com 0% do patrimônio. Ele estava inadimplente, continua inadimplente, né? Mas olha só, a gestão conseguiu recuperar aproximadamente 11 milhões na operação em questão. Essa recuperação ocorreu por meio de um acordo que envolveu a venda de 2 ativos utilizados como garantia. Com isso foram recuperados cerca de 31% do valor da operação, ou seja, ainda tem mais coisa para se recuperar nessa operação. E aqui 2 pontos, nossa, tá passando uma moto aqui. E aqui 2 pontos, pessoal, que eu preciso trazer para vocês. Primeiro ponto é a questão de execução de garantia, né? Então isso também traz proteção para o fundo. Mas um ponto é o seguinte, pessoal, eu queria que vocês lembrassem, olha só que interessante, eu não sei se vocês lembram disso. Eu trouxe aqui o relatório de agosto e tem um ponto que eu cheguei a chamar a atenção para vocês. Olha só, lá em agosto, a administradora do IRDM marcou esse CRI Eco a R$305. Isso mesmo, pessoal, R$305. Essa marcação, ela não gera problema em rendimento, porque o fundo não vendeu o ativo, ela só foi uma remarcação do ativo, e aí entra aquela questão de regime caixa e regime competência. No caso do fundo imobiliário, por ele distribuir por regime caixa, esse tipo de remarcação é diferente do caso de fundo imobiliário, de caso de FIAGRO ou de FIINFRA. Então houve essa remarcação, e nesse caso, como não tem problema caixa, isso afeta apenas o patrimônio. Só que isso é imperceptível nesse caso, exatamente porque o IRDM ele é muito diversificado. Então essa remarcação para baixo possibilitou que qualquer
valorização ou qualquer remarcação positiva nesse caso desse CRI, traria um resultado positivo para o fundo, que foi o que aconteceu. E se a gente pegar no relatório lá de setembro, descendo aqui, esse CRI ele já foi remarcado, olha aqui, ó, CRI Eco, ele já foi remarcado para 10 milhões e 200. Como eu falei para vocês agora há pouco, isso não traz melhoria no rendimento em si, no patrimônio. Mas como eu falei para vocês, 8 milhões de 10 milhões praticamente de remarcação positiva não impacta praticamente nada no patrimônio, porque ele é um fundo de 3 bi. Então só para vocês verem, então só para entender, nessas remarcações, a remarcação para baixo, ela afeta apenas o patrimônio, não afeta rendimento, assim como a remarcação para cima. E aí, pessoal, como a gente pode ver aqui, nessa operação de recuperação de 11 milhões, o fundo, ele nessa remarcação positiva e o fato dele ter usado, de ter essa recuperação através desse acordo de venda dos ativos, ele acabou recuperando esse valor, e esse valor sim, uma parte dele vai para rendimento e a outra parte obviamente segue como parte do principal para compra de novos ativos. E a gente pode ver aqui, atualmente, ele está marcado. Ele voltou a ser marcado porque, lembra que ele foi para 10 milhões e agora ele voltou para R$ 30,50, ou seja, toda essa diferença foi a que ele recuperou agora através da venda da garantia. Então, como ele ainda tem uma participação nesse ativo, inclusive ele está marcado aqui a 0% do patrimônio, exatamente porque é 30,50. Mas o que eu quero trazer para vocês de importância, e isso para frente, qualquer nova remarcação para cima pode se transformar em rendimento a mais para o fundo. E aí, pessoal, aqui é um recado muito importante, isso eu venho falando isso para vocês em algumas operações que o IRDM faz. Quando a gente compra um fundo que tem CRI marcado tão para baixo assim, e pelo preço que ele está, a gente acaba comprando uma margem de segurança nesse investimento, exatamente porque qualquer coisa que se valorize para cima, qualquer coisa de remarcação para cima, isso acaba se tornando positivo para o cotista. E isso é importante que você entenda, pessoal, porque, e aí eu volto a falar na questão do impacto em si para o IRDM como um todo. Um fundo de praticamente quase 3 bi de patrimônio, esse tipo de remarcação ela é insignificante, mas o que eu quero mostrar para vocês é o potencial que esse tipo de situação, e pelo preço que o IRDM está sendo negociado, é a margem de segurança que você tem nesse processo. Inclusive, nessas movimentações que o fundo fez, eles até colocam aqui, né, que foi de 6 centavos o ganho que eles tiveram. Deixa eu ver se é aqui. Não, na verdade, acho que os 6 centavos estão aqui na própria DRE, né? Se a gente for fazer as contas. Cadê a DRE? Aqui. Esse ganho de capital que o fundo teve aqui, né? Cadê aqui? Esse ganho aqui que o fundo teve, né? De 2 milhões, que dá mais ou menos uns 6 centavos aí de retorno. Então, pessoal, o que eu quero dizer é o seguinte, se a gente só olhando aqui para no acompanhamento das operações, algumas operações novas que apareceram aqui, né, o BWI que já era, né, o Alta Vista apareceu, o 019 que está inadimplente, mas eles colocam aqui, ó, devendo os cumprimentos do CRI, a operação teve vencimento antecipado decretado e foi contratado o escritório de primeira linha para seguir com o processo de execução, ou seja, isso aqui logo vai ser resolvido. Mas o que eu quero mostrar para vocês nesse ponto todo dessa questão do IRDM? Pessoal, é a questão do desconto do deságio que ele está sendo negociado. Ao meu ver, esse tipo de operação mostra como o fundo ele está, na minha visão, o deságio é exagerado, continua sendo exagerado, mas obviamente que existem pessoas aqui que vão discordar de mim, como discordaram da avaliação que eu fiz dele da Iridium, na questão da avaliação das gestoras. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. É interessante porque a cada mês o IRDM ele traz algumas coisas acadêmicas para a gente estudar, né? Essas remarcações, o quanto que o fundo tem potencial de ganho, o fato dele ter uma remarcação negativa e positiva do CRI afeta apenas o patrimônio, não o rendimento que vai ser distribuído.
obviamente depois que ele é vendido, ou no caso há uma execução de garantia, aí isso acaba se tornando rendimento para o fundo. Mas é importante de vocês entenderem, até para não ficar simplesmente seguindo aí dica, só gente metendo pau no RDM e vendo essa questão do fundo ele performando e na minha visão performando bem. Beleza, pessoal? Então era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.